Na semana passada nós começamos a refletir sobre a infinita graça de Deus. Uma graça que trabalha por nós, em nós, entre nós e através de nós. Uma graça que alcança a nossa casa, a nossa família e o nosso trabalho também. E por ocasião do Dia das Mães, hoje eu não posso deixar de falar sobre mães da Bíblia que encontraram a graça de Deus. Eu poderia falar sobre Maria, mãe de Jesus, que é chamada pelo anjo Gabriel de agraciada. Ou poderia falar da viúva de Naim, que quando se encontrou com Cristo, teve o seu filho ressuscitado. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e abordar a história de Ana, mãe de Samuel, ou até mesmo de Eva, que mesmo depois de haver pecado, recebeu uma grande promessa e foi restaurada por Deus, a ponto de reconhecer que ela conseguiu dar à luz um filho com a ajuda do Senhor. Mas na verdade, hoje nós vamos falar sobre duas mães, cujas histórias estão entrelaçadas. Uma delas sequer acreditava que poderia ser mãe na idade dela. A outra se viu num grande desafio. Ela teve de criar o seu filho sozinha. Tragicamente, as duas pertenciam à mesma família. Uma era a senhora e a outra era a serva. De quem eu estou falando? Sara e Agar. Duas mães que no meio de um turbilhão de dores, de traumas, de frustrações, de medo, encontraram e receberam a graça de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, o texto vai aparecer para você aqui como legenda, mas se você tiver a Bíblia, é importante que você abra, porque nós vamos voltar ao texto várias vezes. Gênesis capítulo 21, nós vamos começar lendo primeiramente a história de Sara, os primeiros 7 versículos desse texto, onde na verdade nós temos o registro da história final de Sara, o nascimento do filho prometido. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor haja em nossa vida, assim como o Senhor agiu na vida de Sara e de Agar. Por isso, visita-nos nesta manhã com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. Ilumina os nossos olhos e ajuda-nos a enxergar as verdades preciosas da tua palavra para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, esse daqui é o desfecho da história de Sara e de como ela tem um filho depois de tanto esperar. A jornada de Sara até aqui é cheia, ou foi cheia, de reviravoltas. Se você
voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, vai ver que a primeira vez que Sara aparece é lá em Gênesis capítulo 11. Né? E a primeira informação que nós temos de Sara é estéril. Sara não podia ter filhos. Algo que para uma mulher da sua cultura era extremamente importante, era carregado de valor. Ser estéril para uma mulher da cultura de Sara, lá no Antigo Oriente Próximo, era quase que uma maldição. E para piorar, sobre ela foi colocada uma grande expectativa, porque se em Gênesis 11 é dito que Sara era estéril, em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou lhe dar um filho. Abraão crê nisso, confia que isso seria verdade e então entra em aliança com Deus, sem sequer perguntar a Sara: o que você acha disso, Sara? Você acha que é possível? Podemos entrar nessa empreitada mesmo? Com esse Deus que nos chamou do nada. Agora você imagina como Sara reagiu quando Abraão contou isso para ela. Né? Pense em Abraão, Sara e toda a sua caravana, saindo da terra dos seus pais, indo em direção a Canaã, andando durante anos e anos, crendo, vamos andar, nós vamos chegar num lugar, vamos ficar ali, porque ali Sara vai ter um filho. Ali Sara vai ter um filho. Olha a expectativa que está crescendo em cima dela. E Sara talvez pensando: como é que isso vai acontecer? Porque quando Deus chama Abraão, Abraão já tinha 75 anos. E no meio disso tudo, várias confusões ocorrem. Eles acabaram indo para o Egito, e ali Sara quase virou esposa, na verdade, do faraó do Egito daquela época. Abraão começa a guerrear com vários reis da terra também, ou seja, os dois estão ali sempre correndo risco de vida. E alguns anos depois, Deus aparece novamente a Abraão e diz: Abraão, se prepare, porque eu vou lhe dar um filho. Como será que Sara se sentiu? Mas sobrecarregada ainda. E agora? O tempo já está passando e a gente não teve filho. Sara, talvez já cansada dessa pressão que estava sendo colocada sobre ela, vendo que não estava conseguindo ter um filho mesmo, decide dar um jeitinho da sua época, apelando para o que era comum lá na sua cultura, né? Ora, se eu sou estéril, a única forma de eu ter um filho é ter um filho por consideração. Então, eu vou dar a minha serva egípcia para que ela tenha um filho com Abraão, e o filho dela vai ser considerado o meu filho. É aí que Agar entra na história. Agar era uma serva egípcia que Sara tinha, Abraão se relacionou com ela, Agar logo engravidou, e então Abraão teve o seu primeiro filho, o Ismael. E a partir daí, mais confusão. Sara briga com Agar, manda Agar embora com o seu filho também. Depois eles voltam, fica aquele climão na família. E quem aparece de novo para Abraão? Deus, falando: Abraão, se prepara, porque eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser de Sara. Então você já imagina a conversa, né? Abraão, eu nunca disse para você dar um jeitinho. Eu prometi e eu vou cumprir. Você vai ter um filho de Sara. Abraão, como todo bom homem, falando mas pensando assim, E Sara ouvindo de longe, pensando a mesma coisa. Ora, será que isso vai acontecer? Eu sou estéril. Ainda que eu não fosse estéril, o meu corpo já não está mais preparado para ter um filho, já não funciona mais. A Bíblia registra a expressão: eu já cessei o costume das mulheres.
E além disso tem Abraão também, né, que está com 99 anos. Então se o corpo de Sara não funcionava, o de Abraão, muito menos. Né? Já imaginou Sara pensando assim, Abraão já não funciona mais. Não tem remédio. Não adianta, que também não tem chá aqui de guaraná com ginseng. Não vai adiantar. E assim como nós estamos rindo aqui, Deus chega para Sara e fala, você está rindo, né? Você acha que não vai adiantar? Não. Você não perde por esperar, Sara. E de fato, 1 ano depois, Sara estava grávida. O autor bíblico usa uma expressão muito preciosa, muito importante para resumir o que aconteceu com Sara aqui. Olha aí, a primeira palavra do primeiro versículo, né, do capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara. Se você tem uma caneta aí, pode grifar essa expressão, porque ela é importantíssima para toda a Bíblia. Esse é um dos versos-chave que aparece aqui no livro de Gênesis. Essa, inclusive, é a primeira vez que ele aparece aqui, o verbo visitar. Mas antes disso, uma pequena digressão aqui. A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre como a Bíblia foi escrita numa cultura extremamente machista, extremamente misógina e que dá pouco valor às mulheres. Mas é no mínimo curioso, né? Que a primeira pessoa a quem a Bíblia registra que Deus visitou foi uma mulher. Foi uma mãe. Uma pessoa desprezada da sua época. Uma dona de casa. Uma pessoa que, por até ali não ter tido filhos, era considerada amaldiçoada. Quase que uma pessoa de segunda classe. O Senhor visitou Sara. Alguns tradutores vão preferir utilizar a expressão o Senhor veio em seu socorro. O Senhor foi gracioso com Sara. E o que é visitar aqui, meus irmãos? Esse verbo é utilizado de 3 maneiras diferentes em toda a Bíblia. A primeira maneira, que é a maneira com que ele é mais utilizado, é no contexto militar. Principalmente ali no livro de Números, quando eles têm que fazer o alistamento militar de todo o povo que estava no deserto. Ali é dito que Moisés e os líderes visitaram as tribos para alistar quantas pessoas tinha de cada tribo. Então, foram lá na tribo de Ruben, eles visitaram, ou seja, eles contaram, alistaram, registraram tantas mil pessoas. Na tribo de Judá também visitaram tantas mil pessoas. Esse verbo também é utilizado, em segundo lugar, de uma maneira negativa na Bíblia. Principalmente em contextos de juízo, de confronto. Para falar que Deus visitou a iniquidade do seu povo. Ou seja, Deus observou como o seu povo estava agindo mal, agindo de acordo com tudo que ele falou para eles não fazerem. Então ele foi lá e registrou o que estava acontecendo para poder cobrar deles. Deus visitou a iniquidade do seu povo. E a terceira maneira é essa daqui, no capítulo 21 de Gênesis, em que Deus visitou, ou seja, Deus veio até ela, observou atentamente, prestou atenção, alistou o que Sara precisava e cumpriu o que havia prometido. Aquilo que antes era motivo de maldição e de vergonha para Sara, é completamente transformado em motivo de bênção, de alegria, de festa e de celebração. E isso já nos traz uma lição muito preciosa aqui, meus irmãos. Não só para as mães, para todos nós aqui. É muito comum aqui no Brasil, quando nós recebemos uma visita, falar o que para ela? Olha,
Entra, fica à vontade, mas não repara a bagunça. E às vezes a gente quer fazer a mesma coisa com Deus. A gente canta: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mas não repara a bagunça não. Me deixa aqui, no meu cantinho. Muda o outro, muda meu pai, muda a minha mãe, muda o comportamento dos meus filhos, muda o meu marido, transforma a minha esposa. Só não me transforme, deixa aqui quietinho. Muda a minha situação, mas sempre mudando os outros. É exatamente o sentido oposto do verbo aqui, meus irmãos. Primeiro, porque esse é um verbo extremamente pessoal. Notem aí que o Senhor visitou Sara. Ele não visitou Abraão, ele não visitou a família, não visitou toda aquela caravana, a cidade onde eles estavam, a terra. O Senhor visitou Sara, um verbo extremamente pessoal, direto, objetivo. Foi alguém específico. Por quê? Porque neste momento Deus sabia que quem estava precisando de transformação, quem estava precisando de uma mudança na sua vida, era Sara. E Deus sabe, Deus conhece cada um de nós aqui, meus irmãos. Ele nos visita, Ele tem anotado cada uma de nossas necessidades, cada um dos nossos medos, das nossas angústias, daquilo que é motivo de vergonha para nós, como era para Sara. Conhece as nossas fraquezas, as nossas frustrações, as nossas ansiedades, e Ele sabe que nós precisamos de mudança, de transformação e de restauração em nossa vida, em nosso emprego, em nosso relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, em nosso casamento, transformação na maneira como nós lidamos com os nossos estudos, transformação na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. E é por isso que esse Deus vem ao nosso socorro, Ele nos visita. E a começar em nós, Ele age no nosso contexto, transformando maldição em bênção, transformando choro em alegria. Essa transformação, ela sempre vai ocorrer no livro de Gênesis a partir daqui. Tanto é que, como é que o livro de Gênesis termina? Com José falando o que para os seus irmãos? Vocês intentaram fazer o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. O Deus que inverte toda a lógica da nossa vida. Antes, aqueles que riam por incredulidade, por achar que a promessa de Deus não tinha como ser cumprida, agora riem de alegria. E é por isso que o nome do filho era Isaque, que significa ele ri. E é por isso que Sara diz: Deus me deu motivo de riso. Uma pena que esse riso logo foi transformado em amargura. Vamos ver o desenrolar dessa história a partir do versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava, expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência.
mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Essa história se passa 3 anos depois do nascimento de Isaque. Aqui Ismael, o filho de Agar com Abraão, tinha por volta de 16 anos, já um adolescente começando a ir para a vida adulta, e por causa de um desentendimento, Sara mais uma vez manda Agar embora com o seu filho. E mesmo com um grande peso na consciência, Abraão responde sim ao pedido de Sara e abandona Agar e Ismael à sua própria sorte. Eles partem errantes pelo deserto. E eu quero chamar a sua atenção para a situação de Agar aqui, que era bem desesperadora. Primeiro, ela foi expulsa de casa. E agora, ela teria que se virar para dar conta de sustentar a si mesma e a seu filho. Tudo que eles tinham era alguns pães e um odre de água. Um odre de água dava mais ou menos 15 litros de água naquela época. Será que isso seria suficiente para uma mãe e o seu filho adolescente no deserto? Em quantos dias aquela água acabaria? Em quantos dias aquele pão acabaria? 4, 5 talvez? E depois, como é que ela faria? Como ela protegeria o seu filho dos animais selvagens que eles encontrassem ali no deserto? Como ela educaria o seu filho? Com quem que ele iria casar mais tarde? Será que ela iria conseguir dar todas as orientações necessárias para que ele fizesse as melhores escolhas quando crescesse? Você, mãe, já teve alguma dessas dúvidas? E quanto mais o tempo passava, mais esgotada Agar se sentia. Abandonada com o seu filho, com as provisões ficando cada vez mais escassas. A água já tinha acabado, né? Versículo 15, já acabou. O lugar onde ela procurou abrigo para Ismael não servia para nada, era um arbusto. Aquele era um momento de desespero total. Tudo que ela esperava a partir de agora é que o seu filho fosse morrer. E como toda mãe não suporta nem imaginar isso, Agar se afasta para não ter que assistir aquela cena. Mas foi justamente nesses momentos, no deserto, que Deus veio em busca de Agar e transformou aquela situação desesperadora. Embora o verbo visitar já não esteja mais presente nesse texto,
todo o seu conceito está presente aqui. Deus, assim como visitou Sara, também visitou Agar. Tanto é que, mais uma vez, nós temos a ideia aqui de Deus como um ser pessoal. Porque no versículo 17, o anjo de Deus pergunta: que tens, Agar? Não temas. É no meio do deserto, então, que Deus trata o coração de Agar, que Deus vem ao seu encontro e se manifesta de maneira graciosa. É no deserto que Agar experimenta a promessa, a provisão e a presença de Deus. A promessa, porque ela mais uma vez é informada de que o seu filho, ainda que não fosse o filho reconhecido como legítimo por Abraão, ainda que não fosse aquele filho da promessa a qual Abraão estava aguardando, também tinha grandes coisas preparadas para Ismael. Ele se tornaria um povo. Agar experimenta a provisão, porque Deus abre os seus olhos e ela consegue então enxergar um poço onde pegar água. E Agar experimenta a presença de Deus. Porque nós vemos aí, versículo 20, Deus estava com o rapaz, mas não só com o rapaz. Porque pela segunda vez nesse episódio aqui, Agar experimenta a certeza de que Deus é o Deus que vê e o Deus que ouve. Quando nós voltamos para Gênesis 16, na primeira vez que Agar foi expulsa de casa por Sara, é exatamente essa experiência dela e de Ismael. Ela diz: Senhor, Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que me ouve. Mais uma vez então, Deus vem ao socorro de Agar. Mais uma vez, nós temos Deus vindo ao encontro de uma mulher, de uma mãe, desesperada, aflita, preocupada, insegura, oprimida pela ansiedade, pelo medo do fracasso. Meus irmãos, por que foi importante Moisés escrever, registrar a história de Sara e de Agar, a história dessas duas mães? Tente se colocar no lugar das primeiras pessoas que ouviram essa história aqui. Quem foram as primeiras pessoas que ouviram essa história? O povo, perto de sair do Egito, lá no Êxodo. Eles precisavam saber quem eles eram, de onde eles vieram, quem era o Deus que estava chamando eles para ir para uma terra muito melhor do que a do Egito. Mas mais do que isso, eles precisavam ter alguma segurança do que estava sendo prometido para eles. E é por isso que eles foram relembrados da história de como Deus agiu na vida de Sara e Abraão, de todos os seus descendentes, até que chegassem ali no Egito. Eles foram relembrados da história de José, que no final de sua vida também profetizou que Deus visitaria o povo ali no Egito, e então eles retornariam à terra de seus antepassados. E o que foi que aconteceu quando Deus chamou Moisés? Deixa eu ler para você Êxodo capítulo 4, versículos 29 a 31. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Eles reconheceram
que assim como Deus havia visitado Sara, cumprido a sua promessa e mudado a situação daquela família, agora Deus estava visitando o seu povo, vendo a sua aflição e disposto novamente a mudar a situação do seu povo escolhido. Mas Moisés, você tem certeza? Será que os nossos filhos não vão morrer no meio do deserto, quando a gente sair aqui do Egito? E Moisés pode responder: tenho certeza. Sabe por quê? Porque Deus, ou melhor, porque se Deus visitou com a sua graça Agar e Ismael, que nem pertenciam à aliança, quanto mais aos descendentes de Sara e Abraão, que fazem parte da aliança de Deus. Se sobre aqueles que nem são seu povo, Deus dá provisão, promessas, mostra a sua presença, quanto mais ao seu povo, a sua propriedade particular. Moisés está aqui apresentando o que nós chamamos hoje de graça comum. Se Deus derrama chuva sobre justos e injustos, como o próprio Cristo diz, se, como Paulo diz em Atos, Deus traz a alegria ao coração de todas as pessoas, quer as pessoas o conheçam ou não, se Deus dá as estações do ano, quanto mais Ele vai cuidar dos seus filhos, quanto mais Ele vai cuidar do seu povo, do povo da aliança. Tudo isso aqui, meus irmãos, estava apontando para algo muito maior do que eles conseguiam enxergar naquela época. Muito maior do que esses eventos aqui, seja com Sara, com Agar, seja com o povo no deserto. Porque algum tempo depois, o próprio Deus se fez carne. E uma das expressões mais belas do Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não visitou, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Somente em Cristo nós encontramos o Deus que nos visita, o Deus que habita entre nós, o Deus que habita em nós, o Deus que nos ouve, o Deus que nos vê. E o convite de Cristo a todos nós hoje, todos aqueles que passam por qualquer tipo de deserto, a todo aquele que tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Mães, mãe, como você tem se sentido? Por mais que hoje seja um dia alegre, um dia de receber aquele abraço gostoso do seu filho, alguns presentes, alguns mimos, como é que você tem passado? Como tem sido a sua luta como mãe? Volta e meia, você se sente sobrecarregada? Você tem estado preocupada com os seus filhos? Com as tentações, os amigos que ele tem, o que eles veem na internet? Tem sentido medo de que a sua família possa ser destruída no momento de crise? Há dias em que você se sente desprezada pela sua própria família, subestimada, como se eles não enxergassem tudo o que você faz por eles.
Há dias em que você se sente esgotada, sem forças, às vezes até fracassada por não sentir que você é perfeita. Eu quero te desafiar a estender as suas mãos e receber a visita do Senhor sobre a sua vida nesta manhã. Venha a Cristo, lance as suas ansiedades, as suas frustrações sobre o Senhor. E esse convite, esse desafio, não é só para as mães, mas para todos nós que estamos passando por momentos de deserto em nossa vida. Qual tem sido o seu deserto? Em quais áreas da sua vida você tem precisado da visitação de Deus? Em quais áreas da sua vida você precisa experimentar o Deus que ouve, o Deus que te vê? Seria na sua família, com a necessidade de ter relacionamentos restaurados? Talvez você esteja precisando de forças para enfrentar as dificuldades no seu emprego. Ou você tem passado por dificuldades na sua situação financeira. Seria na sua área afetiva? Será que você não está cansado de esperar por alguém? Seria a sua incredulidade quanto ao momento político que nós vivemos? O cenário econômico do Brasil? Por qual deserto você tem passado? Deus te chama hoje a renovar a sua confiança nele. Ele te convoca para experimentar as suas promessas, a sua provisão, a sua presença na sua vida dia a dia, mesmo no deserto. Que a graça de Deus, que nos encontra, que nos visita, que vem a nós, possa fortalecer o seu coração nesta manhã. Que essa maravilhosa graça, sobre a qual nós vamos cantar agora, te alcance hoje, te abençoe e te fortaleça. Amém.